que tem muito vendedor profissional de vendas como um todo, que quer se desenvolver com técnicas novas, tendências, tecnologia, ver um videozinho lá de alguém e vou colocar isso em prática. Só que ele ainda não dominou o básico. E quando fala com um líder, né, um líder bem direcionado, ele também vai direcionar, cara, mas olha só, você tá testando algo novo que nem foi validado, tá frustrado, e, cara, o teu CRM tem um monte de coisa pra preencher. E você não mandou a proposta pro cliente que eu te pedi ainda de tal horário. Seja muito bem-vindo a mais um programa Red Talks, onde vendas, marketing digital e empreendedorismo se conectam. Nosso objetivo aqui é trazer insights, estratégias e conteúdos de convidados excepcionais. Eu sou o Bruno Britt, sou especialista em marketing e vendas, CEO da Red Hub Marketing, e aqui comigo está minha amiga Jéssica Brum. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Jéssica Brum. Nós vamos falar também sobre estratégia, né? Já que eu sou estrategista de imagem. E eu tenho certeza que nesse segundo episódio você vai aprender a vender muito mais, né, Bruno? Com certeza. Vai enriquecer com o nosso convidado de hoje aqui. Com certeza. Vamos apresentar ele? Vou apresentar ele. Eu vejo ele como ele é vendedor, líder, gestor, empreendedor, professor. Paulo Osório, né? Severino. Faz de tudo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. O que eu puder agregar aí, nossa. contenha comigo. Show de bola. Vamos lá, então. Então, Paulo, primeiramente para a gente te conhecer, né, para as pessoas que estão assistindo, quem é o Paulo? O que o Paulo faz? Conta um pouquinho da tua história, da tua jornada, porque é sempre bom a gente se conectar, né, com a tua história. Claro. E depois já vamos direto falar de vendas. De venda, de estratégia. Ensinar as pessoas a vender. Então tá, vamos lá. Versão longa ou média ou pequena, né? O que Tudo você achar necessário. quando eu nasci, né? Sabe aquela coisa bem a longo prazo. Eu acho que a gente pode dar assim, eu conheço o Paulo, né? Já tive a oportunidade de estar em alguns ambientes, trabalhar contigo também. É verdade. E aprendo muito contigo, com teus conteúdos. Eu acho que você pode dar como hoje nosso tema aqui é falar bastante sobre vendas, estratégias. Claro. Eu acho que pode partir aí da tua experiência profissional, da onde que surgiu. Vamos lá. Bom, eu trabalho com vendas há mais de 18 anos. E que geralmente é uma surpresa, porque as pessoas pensam que eu sou mega jovem, não super jovem. A pele é boa, né? A pele é boa. A pele é boa, tem uma descendência de índio, né? Meus pais são peruanos. Então... É brasileiro, né? Eu sou brasileiro, mas meus pais são peruanos. Mas a minha primeira profissão real foi vendedor, desde muito jovem, né? E trabalhei muitos anos no varejo, sou de Curitiba. E trabalhando no varejo em Curitiba, vim para Santa Catarina, trabalhei no varejo aqui por muitos anos também, de diversos nichos, assim, mas principalmente a parte de moda e de esportes, que a Jéssica não sabia que eu trabalhava com moda, né? Mas olha só, temos mais tempo, coisas em comum ainda, hein? Mas não que eu sou mega especialista, né? Mas enfim, trabalhei muitos anos no varejo, fui líder do varejo, tive algumas equipes, até eu querer mudar a minha perspectiva de vendas para entrar numa área nova, uma área que eu não conhecia, que foi quando eu entrei na área de marketing digital. Isso em 2016, aí tá 2017, já faz um bom tempinho. Bastante tempo já. Voltei a vender, no caso, eu era gerente, era líder já de uma empresa e voltei a vender para poder entender mais da área, estudar muito mais a área também. E para mim foi um grande divisor de águas, porque eu não conhecia nada de marketing digital. Na verdade, se me perguntassem qualquer coisa de marketing digital, eu nem sabia o que era, né? Eu pensava que a pesquisa do Google era meio sorte, aparecer lá no topo, assim, quem... É sorte. Quem nunca pensou isso? Meio aleatório, né? E entrei numa agência aqui local, trabalhei lá como vendedor, depois como supervisor, depois como diretor, e foi lá que conheci o Bruno, né? A gente fez um trabalho juntos, o Bruno, excelente vendedor, a gente tem muita história aí, né, cara? Muita história, cara. Muita estratégia pra gente conversar dessa época também. E realmente construí minha carreira, principalmente na área de vendas ali, porque foi ali que eu comecei a estudar mais técnicas de negociação. Sim. Eu acredito que a minha chave virou quando eu entrei numa área de inside sales, né, que é de vendas internas, e mais na área de estudos. Com o passar do tempo, eu vi que comecei a ter demanda, assim, no sentido de empresárias que queriam entender mais de processos comerciais, o que eu estava fazendo para unir tanto um time e trabalhar em cima de meta. E aí eu decidi abrir uma empresa de consultoria e treinamentos, o que eu faço até hoje, né? Trabalho com essas consultorias e treinamentos para empresários, varejo, indústria, prestadores de serviços,
E nas redes sociais eu sou um pouco mais focado em conteúdos rápidos, para ajudar no dia a dia em relação ao atendimento. Sugestões, direções práticas, né? Que a gente vê também no. Exatamente. Sociais. Ali eu falo sobre o método Humanize, que é um método de atendimento humanizado. Dou dicas práticas também para quem trabalha na liderança, da gestão comercial, também para vendedores e vendedoras. Então, em resumo da ópera, esse é o meu dia a dia, que eu estou mais focado atualmente. E já que você falou sobre o método humanizado, foi a primeira coisa que eu fiquei curiosa, né? Porque eu conheci o Paulo agora. Então, eu queria entender. Como é que é esse teu método? O que Vamos que lá. tu pode compartilhar, né? Tudo o que tu pode compartilhar com a gente, Estou para que a gente livre possa a também público aberto hoje. aprender contigo, né? De toda essa trajetória que tu tens. Que eu tenho certeza que tanto quem tá assistindo quanto a gente, né? Com certeza. Vai aprender com esse método humanizado. Tô curiosa. Vamos lá. Antes da gente entender o método Humanize, é bom a gente analisar os tipos de atendimentos que existem no mercado, né? E é bem simples, assim, todo mundo já teve essa experiência. Existe o atendimento ruim, que a gente tem a experiência, né? Aí existe o atendimento bom, que é aquilo, o mínimo que a gente espera. Existe o atendimento, digamos que acima do bom, que é um excelente, um ótimo, que a gente até fica surpreendido. E existe o humanizado, né? Que é um nível acima. Vamos destrinchar isso daí. O atendimento ruim, a gente sabe o que é. Todo mundo aqui já teve essa experiência, né? De ser mal atendido. E a gente consegue analisar o peso que tem quando a gente é mal atendido por um estabelecimento, por uma pessoa, por uma empresa. Por que isso é tão forte? Porque quando a gente tem essa experiência de ser mal atendido, é um fator tão forte no nosso emocional que a gente coloca essa informação para mais pessoas. Tenho certeza que vocês já foram mal atendidos em algum lugar e naturalmente vocês falaram para pessoas do teu círculo a respeito. Exato. Como alerta, né? Tipo, Sim. não vai lá porque eu tive uma experiência ruim. E o que acontece na nossa cultura? Quando a gente é mal atendido, a gente não fala do vendedor que atendeu mal. A gente fala o nome da empresa. Uau, isso, até abrindo parede, desculpa te Sim, interromper, mas eu tenho um imagina. treinamento que eu falo exatamente sobre isso. Porque quando eu falo de imagem, eu falo de comportamento. Sim, E às vezes um garçom te atendeu mal, você nunca mais volta no restaurante. Mas o Exatamente. dono não tem culpa, não tem culpa. né? Mas agora, se você é bem atendido, você não Sim. só volta, como você grava até o nome do garçom. Perfeito. Ou também tem parcela de culpa porque não treina a sua equipe Sim, uau, de outro uma olhar, maneira muito bom. qualificada. Viu, já Exatamente. aprendi, ó. Perfeito. Então, o peso, né? Tem até uma pesquisa, Benchmark Brasil, que mostra que quando a gente tem uma má experiência, um atendimento ruim, essa informação pode ser passada para até 5 pessoas. E essas 5 pessoas que a gente conta a respeito dessa experiência, elas também podem passar cada uma Mais. delas para mais uma. Então, olha só o peso que tem a tua reputação no mercado. 10 pessoas De no forma mínimo. negativa, né? Exatamente. Então, eu gosto de colocar em treinamentos mais personalizados, a gente faz um exercício lá. Vamos supor que você tem uma equipe de 5 vendedores. E um dos teus vendedores atende mal todos os clientes. E esse vendedor atende, sei lá, 10 clientes por dia. Coloca na ponta do lápis quantas pessoas que ele atende mal o ano inteiro. E coloca na ponta do lápis quantas pessoas vão contar para 5 pessoas e mais uma Mais cada uma. uma. Olha só. Multiplica. Fora o Google. É. Fora quando a gente entra no Google para ver se vai precisar as avaliações. algo, né? Isso, Fora isso mais, ainda, né? né? Que fica ali, né? Paulo, você comentou aí em relação às vezes, por ser culpa do dono de não fazer treinamentos. O que, por exemplo, um gestor, um dono de empresa, ele pode fazer para ter pessoas qualificadas no atendimento, na parte de venda, no setor comercial? Perfeito. É muito baseado no plano de carreira e no que você quer colocar na rotina deles. E geralmente o pessoal confunde a rotina com simplesmente treinar a respeito dos nossos serviços, nossos produtos e parte básica de atendimento, né? Tipo assim, nunca faça isso, sabe? Aquela coisa bem básica, né? Não, isso não gostamos e tudo mais. E coloca alguém para ensinar, né? O que acontece? Quando a gente faz dessa maneira, a gente vai treinar a pessoa para não fazer um mau atendimento, que existem aqueles 3 tipos, né? E no final das contas, a empresa vai ter um atendimento mediano ou bom, que é o mínimo que nós, como clientes, esperamos, né? Sim. Quando a gente tem apenas a experiência de um atendimento bom ou mínimo, a gente não conta isso para mais ninguém. A gente não coloca, porque é o mínimo que a gente espera, né? É o normal, né? É o normal, né? Quando a gente tem um atendimento excelente, a gente volta mais vezes, sabendo que não vai ser maltratado. Mas a gente também não é super fidelizado daquela empresa. A gente simplesmente já teve uma boa experiência lá, então é uma boa referência de continuar comprando. Quando a gente tem um humanizado, ele é um nível acima. A experiência do cliente é tão surpreendente, ele acha tão diferente a experiência que ele conta para mais pessoas. E nessa pesquisa que eu mencionei antes, quando a pessoa recebe um atendimento humanizado, ela pode passar para 3 pessoas
do círculo dela sobre essa experiência, indicando, vai naquele restaurante, que aquele restaurante é bom, compra naquela loja, que aquela loja é boa. Por quê? Porque, nossa, eles me trataram de uma maneira muito especial. Então a gente vê a força do atendimento humanizado. Então, rapidinho, voltando para a tua dúvida, Jéssica, sobre o método Humanize, é que o atendimento humanizado é o foco do método Humanize, porém eu coloco o Humanize num lado nichado, personalizado de acordo com cada empresa. Se você é varejo, a gente coloca o método humanizado dentro do varejo. De acordo com o nicho. Exatamente. Agora, com a tua dúvida, Bruno, sobre a questão de o que o empresário tem que fazer, é treinar o time, é colocar na demanda semanal, diária, de acordo com a sua produção interna, é claro, a cultura de treinamento, a cultura do que a gente quer, do que a gente não quer, e não simplesmente aquela coisa muito básica que geralmente todo mundo busca o básico e quando se erra o básico se torna ruim, né? Uhum. Agora, se você busca o excelente e erra o excelente, aí quando você erra, tu volta pro bom. Então isso tá ok, pelo menos, né? Então eu acredito que é mais um erro esse o caminho. aceitável, né? Exatamente. Eu vou perguntar, porque nisso já me veio uma dúvida. Quando você fala do método Humanize, hoje a gente vê muitas coisas que são pela própria inteligência artificial, ou não sei se aplicativos, coisas que vêm prontas. Dentro do Humanize, é possível usar essas ferramentas, porque querendo ou não, elas facilitam. Por exemplo, a chamada, chamar o cliente, responder na hora, por mais que... Chatbot, né? Isso. É possível ter Sim. um atendimento humanizado com isso? Eu falo por mim. Pela demanda que eu recebo, às vezes eu não consigo, de fato, atender todo mundo. Eu estou aqui, eu estou atendendo um cliente, eu levo algumas horas. Uhum. Então, meu celular, meu WhatsApp, ele vai ficar ali parado. Meu cliente vai ter que esperar. Sim. Eu sempre penso, né? O que eu posso fazer para, a partir do momento que alguém conecta comigo, eu já conversar com a pessoa, porque é aquela coisa, a pessoa tá quentinha, a venda tá pronta. O tá ideal vendo? era a resposta mais rápida possível e já conectar de uma maneira emocional essa pessoa, né? Então, é possível por... É possível, mas vamos lá. A gente sempre tem que pensar mais do outro lado do que do nosso. Sim. Né? Se eu sou o cliente, qual que é a melhor experiência possível que eu gostaria? Mas agora, cuidado, porque cada um de nós tem um gosto pessoal, né? O Paulo, por exemplo, ele não acha ruim quando ele chama algum profissional, alguma empresa, se a empresa demora 2 horas para me responder pelo WhatsApp. Eu não acho ruim, Certo. eu acho isso normal. Eu acho que de acordo com essa demanda, de acordo com o horário que eu chamei também, né? Eu acho normal, ok. O Bruno, talvez, ele acha absurdo se uma empresa demora 2 horas para responder. Pessoas que Exatamente. Assim. Tem pessoas que às vezes acham absurdo a empresa demorar 10 minutos para responder no WhatsApp. Aí, o que a gente tem que pensar, né? Dar uma refletida. Quem tá certo e quem tá errado? Não tem resposta para isso. Tá todo mundo certo de acordo com a sua própria experiência. Então, por isso que tem tecnologias que nos ajudam exatamente nesse ponto, sabe, Jéssica? Agora, você não pode ser refém dessas tecnologias e colocar isso como uma maneira de automatizar um processo que você poderia melhorar. Então, eu gosto de, quando me pergunto, principalmente consultorias mais personalizadas, né? Vamos colocar um chatbot? É válido aqui para a empresa? Primeiro, você tem tanta demanda que as pessoas realmente ficam horas esperando, a experiência não é boa, e a gente colocar um chatbot de primeiras perguntas, acompanhar bem, para qualificar e também já tirar dúvidas rápidas, é válido? Sim, então vamos colocar, porém, vamos personalizar bem esse chatbot, vamos personalizar de um lado bem humano mesmo, perguntas boas, do que aquelas perguntas muito institucionais. Certo. Sabe? Beleza, então tem esse lado. Agora tem outro lado, que eles só querem usar essa tecnologia, só que eles estão com o time de vendas tudo parado lá. Poderia ter pessoas que estão lá no seu dia a dia, que assim que a pessoa chama por e-mail, WhatsApp, direct no Instagram, qualquer coisa que seja, a pessoa já consegue entrar em contato mais rápido. O Bruno vai lembrar. O Bruno, quando a gente tava numa dinâmica comercial, ele recebia os leads, né? Recebia potenciais contatos para fechar negócio. O Bruno era muito ligeiro. O que o Bruno fazia? As pessoas vinham, se por acaso a pessoa recebeu vários leads, né? Mas abriu um chamado agora. O cara acabou de chamar e caiu lá no CRM, né? No sistema de gerenciamento de clientes. O Bruno não estava com nenhuma reunião marcada. O que ele fazia? Ele já chamava a pessoa no WhatsApp o mais rápido possível, ou já ligava pro lead, né? Para as pessoas até se surpreenderem, nossa, que rápidos, né? E ele já mandava um link de uma videochamada. Por quê? Porque você pode entrar numa videochamada rapidinho já para eu poder já tirar essas primeiras dúvidas. Ele tinha muita chance de conexão naqueles primeiros minutos, né? Na primeira meia hora. Sim. E essa pessoa já entrava numa reunião, já conhecia o Bruno, via o sorriso dele, já começava a se conectar. E a chance de fechar era muito maior, porque o cara tava com a necessidade naquele momento, né? Ele acabou de ver teu vídeo. Paulo, tu levantou agora uma questão muito legal. A gente começa a imaginar o dia a dia, assim, né, na hora da venda.
E às vezes a gente analisa, poxa, tem a cadência de contato, vou mandar uma mensagem para esse lead que chegou agora, e outra cadência é eu pegar o telefone e entrar em contato. E ligar. Às vezes a gente analisa assim o mercado, muitas pessoas dizem por aí que acaba sendo evasivo. Eu confesso que se a pessoa levantou a mão para você, ela chegou até você. Uhum. O que você acha disso? Eu acho que depende de como o lead chegou, exatamente como você falou, tá? Existe o lado do inbound e do outbound, né? Para explicar para o público. Outbound, quando a gente prospecta friamente o cliente. O cliente não está esperando a nossa ligação, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, o que seja, e a gente vai entrar em contato com ele. Beleza, tem esse lado. O lado do inbound é que a pessoa levantou a mão de alguma forma, por algum canal nosso. Um conteúdo. Conteúdo, um anúncio, o que seja. Um Pode interesse ser maior até, né? Exatamente, pode ser até uma indicação. Alguém me indicou vocês e estou entrando em contato. Então a gente gosta de falar, a pessoa levantou a mão, ó, levantei a mão, quero falar com vocês, né? Se a pessoa levantou a mão, tá tudo ok na minha visão, a gente ligar para a pessoa, mandar o WhatsApp e tudo mais. Naturalmente, pode ser que essa pessoa ela tenha uma preferência de contato. Então não quer dizer que ligar é errado ou certo, mas ela pode ter uma preferência de querer conversar primeiro pelo WhatsApp ou por e-mail, o que seja, né? Para vocês verem, qualquer um de vocês pode me ligar agora, eu não vou atender. Meu celular é programado para não receber chamadas em certos horários. Agora, quer dizer que eu sou contra a ligação e não ligaria para cliente se a pessoa levantou a mão? Não, não quer dizer, mas é a minha preferência pessoal, né? Por isso que essa cadência de contato é tão importante, da gente tentar ligar, caso a pessoa não atenda, manda um WhatsApp falando que tentou contato, vi que você chamou para conversar com a gente, mandar um e-mail também, que é interessante, para a pessoa ver em outro horário. Eu gostava muito de dar esse exemplo prático para equipes comerciais que eu gerenciei, né? As pessoas falavam, as pessoas não usam mais e-mail. Por que mandar e-mail? E-mail, poucas respostas. Aí eu falava, bom, primeiro, o e-mail tem que ser bem construído, não pode ser algo muito institucional. E segundo, não é porque a pessoa vai responder por e-mail, mas às vezes o e-mail é uma maneira da pessoa lembrar pelo menos, que né? tem alguém tentando entrar em contato comigo porque eu pedi o contato. Então, as pessoas têm um horário de entrar no e-mail às vezes, né? E eu tenho 2 horários que eu checo meus e-mails. Tem pessoas que é no final do dia, no início do dia, beleza. Vamos supor que alguém me liga agora. Eu sou um lead, quero falar contigo, Bruno. Legal. Tu me ligou, mas, cara, eu não recebo ligações. Roleplay. Não precisa ser assim. Mas você acabou de mandar um WhatsApp. Perfeito. Beleza, mas eu tô no podcast, eu não vou ver teu WhatsApp agora. E vai passar não sei quanto tempo do podcast, outras pessoas vão me mandar mensagem, a tua mensagem vai começar a cair na listinha do WhatsApp, né? Aí enquanto eu vou pro carro aqui, eu vou dar uma olhada no WhatsApp, quem sabe eu até clico de curioso para saber quem que é esse número diferente que me mandou mensagem. Aí eu vou ver você, um áudio, um texto muito bem construído, eu vou falar, verdade, é o Bruno lá daquela empresa lá, que eu tava querendo conversar. Legal. Só que, putz, eu não vou poder responder agora do Bruno porque eu vou dirigir. Então eu vou, talvez, esquecer de responder. Acontece. Normal, né? Correria, né? Aí, beleza. Eu vou pegar trânsito, eu vou ir numa outra empresa, eu tenho uma visita, eu vou no jogo do Criciúma depois. Eu vou chegar longe, vou chegar tarde em casa, aliás, e talvez eu não vou responder o Bruno hoje. Agora, amanhã de manhã, quando eu abrir meu e-mail, que é o momento que eu abro meus e-mails, e tá o e-mail do Bruno, eu vou lembrar, putz, eu não respondi o cara no WhatsApp. Outro ponto de contato. Então, essas cadências de contato, né, o workflow que a gente chama, elas são essenciais, principalmente para a gente obedecer um processo bem certinho, para a gente ter a mais oportunidade possível, mais chance possível de conseguir o contato com essa pessoa, né? Agora, no outbound é um pouco mais polêmico, na prospecção fria. Por quê? Porque daí lembra um pouco o telemarketing, né? Lembra? Entrando em contato sem a pessoa esperar, né? Exatamente. Sem a pessoa ter entrado em contato. Exatamente. Aí é mais sensível. Por quê? Porque exatamente isso que você falou, e também porque a área do telemarketing meio que nos fere um pouco no nosso lado mais consultivo, porque telemarketing não para de ligar. Você não atendeu agora, daqui 10 minutos eu vou ligar de novo. Daqui meia hora. Você vai receber umas 10 ligações por dia, para mais, né? Dependendo da empresa. E aí a gente meio que se queima, porque a pessoa não tá esperando, a gente liga, ela confunde a gente com telemarketing. Então, por isso que os primeiros segundos, as primeiras palavras que a gente troca, elas têm que ser muito bem feitas para a gente ter chance de, pelo menos, a pessoa nos dar atenção. Mas eu continuaria com boa estratégia, porém com cadências diferentes de acordo com o caminho que vocês querem seguir, né? E se a gente for olhar, até o telemarketing hoje está otimizado, né? A gente às vezes atende e o telemarketing está te vendendo alguma coisa e tu vê que é algo programado, né? Uma gravação não é... Já é uma gravação, né? E falando dessas opções de formas de venda, né? Formas de chegar no consumidor. Vamos falar um pouquinho das tendências, porque eu tenho curiosidade.
de saber como é que vai ser as tendências, já que, né, o e-mail não está sendo tão olhado. Na verdade, aqui, é porque fora do país, o e-mail é uma coisa muito forte ainda. É um contato muito forte. Então, dependendo do que eu atendo, o e-mail realmente faz sentido. Total. Mas como é que está, né? Você que é da área, a tendência de vendas? Não, Jéssica, a gente vai continuar assim. E-mail, telefone, WhatsApp, otimizando. Não, eu sinto que o consumidor está mudando. O que você vê? Eu acredito que segue uma linha semelhante ainda, porém a gente usar mais inteligência artificial nos processos repetitivos, né? Então, principalmente em CRM, né? Tem muita tarefa, muita atividade comercial que já dá para deixar mais programada. Vamos explicar o CRM que você falou? Boa. Porque, né, para a audiência, às vezes alguém não sabe o que é. Explica para nós o que é. CRM é um sistema de gerenciamento de contatos de clientes ou de leads, né? De oportunidades. Leads são potenciais contatos, né? E o CRM, eu acredito que é um sistema fundamental para uma operação comercial, porque ele organiza em formato de etapas o que você tem que fazer a seguir, né? Então, a gente pode colocar oportunidades que a gente ainda vai entrar em contato, oportunidades que a gente já está em negociação, oportunidades que a gente está negociando para fechar, para assinar contrato. A gente pode construir etapas de pós-venda, o que a gente vai entrar em contato depois de certo período. De clientes perdidos, porém a gente quer entrar em contato de novo no futuro. Então a gente organiza vários, a gente chama de funil de venda, né? Vários funis de venda de acordo com o que a gente quer para o nosso processo comercial. Muita gente ainda usa planilha, ainda usa coisas um pouco mais básicas, né? E não quer dizer que não funciona. O problema de planilhas e algumas outras maneiras, documentos que dá para fazer, é que chega um ponto que você alimenta tanto que é difícil de você tirar os melhores dados da tua planilha. Dá para fazer, mas ele fica muito... Mas maçante também, né? Exatamente. Então, quando a gente acaba usando o CRM e a gente consegue construir esses funis, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer a seguir com cada oportunidade que a gente tem ali. Perfeito. Vamos supor que quem está escutando tem uma carteira de clientes recorrentes. O cliente já está aqui, ele sempre compra uma vez por mês, a cada 2 meses, perfeito. Precisa do CRM? Precisa, porque você também quer entender quais os pontos de contato que você quer ter com ele, até para fidelizar ainda mais, para pedir indicação, para vender, fazer um upsell. Upsell é quando a gente vende mais de um serviço, né? O pessoal já compra um produto com a gente e quer vender mais de um produto ou serviço. Então o CRM é fundamental. Tu levanta muito a bandeira sobre o CRM, né? Eu levanto muito a bandeira. Independente. E assim, às vezes o pessoal pensa, porque ele é patrocinado por um CRM. Não, eu indico que tenha. Não direciono para um nem outro, né? Dou algumas dicas, claro, às vezes o pessoal me pergunta qual CRM contratar, ok, mas é importante que tenha. Boa. Até falando sobre CRM, eu lembro bem no início, quando estava em treinamento, e tem muito vendedor que talvez vai escutar isso e, eu não gosto. Existe o vendedor, né, Paulo, que não gosta de preencher o CRM. Só que vai ter algum momento do teu dia, da tua semana, que você vai precisar de uma informação do cliente. Apresentei a proposta. Na semana que vem o cliente me chamou. E aí, vamos fechar. Tu não anotou em nenhum local quanto que você passou para ele e agora. Né? Então... E é mais comum do que a gente imagina. É esse tipo de situação. Sim. Sabe? Aí a gente pode acabar ocasionando um mal-estar, porque a gente não tem anotado nada, né? Sim. E dá um problema até já nesse segundo contato, né? Boa. Já faz a perca, né? Porque querendo ou não, nossa, não prestou atenção no que queria me vender. Tipo, eu já pensaria isso. Sim, mas olha o tanto de gente que a gente atende, a gente dá uma máquina, né? Mas o cliente não sabe. Mas o cliente não sabe, né? Pra ele, eu tô atendendo somente ele naquele momento, né? Existe esse egocentrismo do ser humano. Ô, Paulo, a questão, vamos lá. Te comentou, a empresa dá o treinamento para a equipe comercial, só que existe, cada um tem um perfil de vendedor, né? De comercial, de atendimento. O que diferencia um vendedor mediano para um vendedor de alta performance? O que ele faz que diferencia de um para o outro? Boa. Eu acho que a questão essencial é se o vendedor ou mediano ou sênior, né, que a gente chama o avançado, que seja, ele consegue entregar os básicos. Toda operação comercial tem a parte básica que tem que ser entregue. A parte básica é o quê? É o preenchimento do CRM, estar bem atento com a sua agenda, fazer uma proposta da maneira correta, negociar da maneira correta, tudo que a empresa tem como padrão de processo comercial. Se essa pessoa, esse vendedor ou vendedora, ela domina essa parte, ela já está um pouco mais pronto para avançar e ser uma pessoa mais profissional.
Por quê? Porque ela já não gasta mais energia e tempo em questões básicas. Ela está pronta para aprender novas estratégias. Agora, o que é um gargalo da operação? O que é uma falha comum, assim? Que tem muito vendedor profissional de vendas como um todo que quer se desenvolver com técnicas novas, tendências, tecnologia, ver um videozinho lá de alguém e, vou colocar isso em prática. Só que ele ainda não dominou o básico. E daí o domínio do básico não tá bom, ele testa uma alternativa nova, não dá certo, porque tudo que a gente vai testar, a gente tem que fazer isso com consistência até para poder validar se é certo ou errado. Se frustra e quando fala com um líder, né, um líder bem direcionado, ele também vai direcionar, cara, mas olha só, você tá testando algo novo que nem foi validado, tá frustrado e, cara, o teu CRM tem um monte de coisa para preencher. E você não mandou a proposta pro cliente que eu te pedi ainda de tal horário. Aí ele perde tempo e energia aí numa questão. Então isso eu consigo diferenciar se a pessoa ela é mais amadora ou mais júnior, pleno ou sênior, de acordo com esse tipo de atitude, né? Sim. Sem contar histórico de venda, tempo de empresa, que não é nem esse o mérito que eu tô entrando, né? Agora o que acontece? A pessoa, quando ela começa a ficar mais profissional, ela fica numa senioridade mais, como ela já domina o básico, ela não se enrola tanto. Ela transmite mais tranquilidade para o cliente. Ela transmite mais autoridade. O cliente, de maneira rápida, já consegue ver que está conversando com um profissional mesmo, né? Porque não fica até na sua própria linguagem corporal, na maneira que se comunica, na sua oratória, nos padrões de etapas de atendimento, né? Que a gente faz uma reunião, faz um follow-up, faz um pós-venda depois. Naturalmente, o cliente percebe isso rápido. Sim. Porque essa pessoa, além de tempo de experiência, ela já passou por várias etapas, né, na sua vida como um todo, para não repetir as falhas básicas que outras pessoas passam, né? Por que que a senioridade geralmente ganha mais oportunidade de leads de mega corporações, empresas maiores, com mais decisores? Porque naturalmente essa pessoa ela tem mais confiança. Sim. E o profissional de vendas que ainda erra no básico, ainda não está tão atualizado, ela naturalmente vai sentir mais medo de negociar, vai transmitir esse nervosismo, e aí a oportunidade para a empresa pode se perder, porque no final das contas a gente só contrata ou compra de pessoas que a gente confia. E já que a gente está falando de vendedores, né, sobre a pessoa aplicar essas técnicas de venda, eu já me vi aqui no meu passado, né, porque eu já trabalhei com vendas, já gerenciei loja. Eu sempre fui muito boa com vendas, porque para mim sempre foi algo assim natural. Eu nunca quis vender, não, eu quero bater a meta, obviamente, mas eu nunca quis empurrar nada, né? Eu sempre quis fazer algo que de fato Gostei. tivesse 100%. sentido para a pessoa. Mas hoje, no online, para mim, já é mais desafiador do que quando a pessoa ia numa loja, eu montava ali a combinação, tava tudo certo. Agora, quando é no online, é bem diferente, né? E a pergunta em si que eu quero trazer com isso, tu acha que isso é algo treinável? Ou a pessoa, não, a pessoa tem que ser vendedora? Porque tem aquelas pessoas que parece que nasceu para venda. Uhum. Mas é possível uma pessoa que seja tímida, uma pessoa que não tenha assim tanta habilidade, não, vou começar agora, eu sou crua, nunca vendi nada. Ser treinado e desenvolver ou não, Jéssica, é personalidade. Tem, assim, vamos ser realistas, a pessoa que já tem um dom natural para comunicação, a pessoa ela já gosta de se comunicar, gosta de conversar com as pessoas, o pessoal fala, o pessoal que é conversadeiro, né, gosta de fofoca, gosta de conversar um monte, beleza, tanto faz, mas a pessoa naturalmente não tem medo de conversar, beleza. Ela já entra com um pouco de mais de pontos, assim, em relação a um trabalho de vendas, porque ela não tem um medo, né? Ela não tem o medo de abrir uma conversa, de desenvolver, então isso já é um pouco mais natural com ela. Então é mais fácil para essa pessoa. Eu concordo com isso. Agora, não quer dizer que uma pessoa tímida, uma pessoa que não está com essa desenvoltura natural, ela não tem oportunidade, ela tem muita oportunidade. E eu digo por quê? Porque geralmente uma pessoa que ela é um pouco mais fechada, mais íntima ou talvez mais tímida, ela sabe escutar. Ela absorve mais as informações. Ela é mais observadora. E quando uma pessoa ela é mais observadora, ela naturalmente, quando fala, ela fala com muita propriedade. Ela é mais pontual. Exatamente. Ela trabalha mais a empatia. A pessoa que naturalmente é muito mais faladeira, digamos, ela às vezes pode se atravessar um pouco mais, ela quer mais se comunicar e mostrar o que ela tem para falar. E a pessoa que ela é mais analista, que eu gosto de chamar, né, uma pessoa analítica, ela tá vendo as oportunidades de tudo que o cliente está falando para poder transmitir o que ela tem que transmitir na hora certa e da maneira correta. Isso já entra na questão de algo humanizado, você entender com profundidade o que o cliente precisa, né? Exatamente. Então o desafio sempre é o seguinte, quando eu tenho uma equipe, que eu tenho parte da equipe que pode ser um pouco mais analítica e outra parte que é mais extrovertida, vamos supor que é esses dois lados, né?
Os extrovertidos, os faladeiros, eu falo assim, beleza, vamos aprender a escutar, vamos fazer alguns exercícios de escutativa, né, que é uma das coisas que a gente aborda no método Humanize. Nossa, já gostei, muito bom. Então, ajuda muito, né, então, a pessoa que ela é muito conversadeira e consegue dominar a escutativa, perfeito, ela vai dominar a venda e vai subir de nível. E o lado do pessoal mais analítico é mais de também, beleza, mas a hora que você tem que falar, fale. Use a voz do peito, se comunique, use gestos, se transmita, suba no palco e fale, né? Só que é desafiador porque talvez a cultura dela, todo o seu passado, ela tem um pouco de barreira nisso, né? Sim. Mas eu gosto de dar muita segurança para as equipes que eu trabalhei no sentido de treinamento mesmo, né? Colocar as pessoas à prova, fazer roleplay, simulação de atendimento. Ô Paulo, conta pra gente o que é o roleplay. Roleplay é uma simulação de atendimento, a gente simula uma negociação, né? E isso dá para fazer em todos os nichos, né? Alô, boa tarde. Boa Paulo? tarde. Opa, boa tarde, Bruno, tudo certo? Ô, tudo ótimo, como é que você tá, meu amigo? Opa, por aqui tudo certo com você. Tudo ótimo, melhor agora falando com você. Fico muito feliz, então, pelo teu contato. Esse é o roleplay, né? É o roleplay, isso daí. Esse é o início de uma apresentação. Exatamente, daí a gente já faz uma pergunta aberta, né? Um mini roleplay, assim. Abre com uma pergunta aberta para deixar a outra pessoa se abrir, se comunicar, te passar informações que já venham naturalmente da parte da pessoa. Existem esse negócio, eu acho bem legal. Eu aprendi, né? Depois que O Bruno tem cara, né, de que é assim, né? Ele ama isso daí. Desde sempre, para ele fazer roleplay era natural. Claro que evoluiu muito depois, Sim, né? com Isso daí a gente certeza. pensa anos atrás, né? Mas eu via que a pessoa fazendo, principalmente o Bruno nesse período, cada roleplay se desenvolvia mais. Porque daí Sim. começava a quebrar algumas barreiras que não precisavam mais voltar, né? Legal. Ô Paulo, lá atrás a gente comentou sobre um profissional de alta performance, né? Um vendedor. E até algo que não comentou, mas você sempre fala nos seus treinamentos. Até trazia vários temas, eu lembro. E sempre tinha aquela que era a gente ser um eterno aprendiz. Então, um vendedor, ele tem que sempre estar estudando, se desenvolvendo, porque às vezes, pô, já sei tudo. Mas se tu não treina, se tu não pratica, faz diferença, não é verdade? Faz diferença e eu vou contar uma mini história assim para deixar tão bem realista para quem tá escutando ou assistindo. Eu trabalhei há muitos anos atrás com venda externa. Quando eu saí do varejo, me aventurei na venda externa. Venda externa é bater de porta em porta e visitar as empresas, né? Trabalhava com plano de telefonia empresarial. Nossa, foi uma grande risco, assim, porque eu nunca tinha essa experiência, né? Mas beleza. Essa empresa que eu trabalhei, eles tinham uma equipe de vendas, era bem parecido com a dinâmica comercial que você conhece, Bruno, que faz uma reunião no início do dia, vê as estratégias, oportunidades aí que a gente pode fechar ou não pode fechar, e todo mundo pegava o carro e bora bater porta. Era essa a estratégia, né? Não, o WhatsApp recém estava começando no sentido de empresas usarem, vendedores usarem para entrar em contato, né? No B2B principalmente. O que aconteceu? Tinha uma parte da equipe que era a velha guarda, que trabalhava com telefonia há mais de 20 anos. E na minha cabeça, assim, cara, será que telefonia existe há mais de 20 anos? Esse pessoal trabalha tanto tempo com isso, né? Maleta. Total, assim, e trabalha um pouco, naquela época ainda mais formal, né? E tinha a galera nova que eu fazia parte desse grupo, que, beleza, eles estavam nos treinando, né? Não tinha tanto treinamento, mas a gente tinha um sênior que nos acompanhava. Então, passa a primeira semana com o fulano de tal para ver ele visitando as empresas e assim vai. Mas onde eu quero chegar? Teve uma época que parte da equipe jovem, digamos, estava tendo bastante resultado. Estava vendendo até mais do que os sêniors ou um ou outro sênior. E o gestor dessa empresa começou a analisar isso para ver o que os jovens estavam fazendo, né? Uhum. A gente estava usando mais a tecnologia nova que pra gente era super legal de usar, né? Que é do quê? Sim. O WhatsApp. A gente chamava o cliente no WhatsApp, falava que ia passar lá para dar uma analisada na conta de telefone dele, agendava, fazia várias coisas de WhatsApp, mandava proposta por WhatsApp. Pense, isso daí em 2013, talvez, por aí. E tinha uma pessoa desse time, que era uma pessoa mais sênior, que ele começou a performar mal. E o gestor perguntou para ele, né? Falou, fulano, o que tá acontecendo? E ele respondeu o seguinte, não sei, eu tô fazendo a mesma coisa que eu faço há mais de 30 anos. E aí a resposta do gestor era, tá aí a tua resposta, você está fazendo as mesmas estratégias sempre, e o mercado está mudando. Não quer dizer que as estratégias raiz que mais te trouxeram até aqui, você vai radicalizar, mas você tem que colocar mais armas no teu jogo. Se adaptar, né? Exatamente. Né, gente? Então, eu direciono muito, a gente fala de tendências comerciais, eu estudo tendências comerciais porque eu também quero testar
tendências novas, tecnologias novas, para poder validar, para a gente poder também direcionar para treinamentos, para mais pessoas, né? Porém, eu gosto muito de falar da venda camaleão. A venda camaleão é quando a gente pega o melhor de todos os mundos e personaliza para a minha área de atendimento. Então, às vezes eu vou treinar uma equipe de vendas internas, né, de vendas consultivas. Eu pego estratégias do varejo. Não é o que mais ensinam, mas eu gosto de pegar uma parte ou outra do varejo, que eu sei que ajuda, principalmente numa comunicação mais informal, e colocar dentro de uma área consultiva. A área consultiva, eu também direciono. A área consultiva, a gente fala muito de uma estratégia chamada spin selling, né? Opa. Que a gente pode destrinchar caso vocês queiram, né? Eu já coloquei a estratégia do spin para o varejo, mas não ela completa, não ela longa. Uma parte. Uma parte dela, uma pergunta ou outra que ajuda no varejo, numa venda transacional. Então, quando a gente sempre vai atrás de mais conhecimento, a gente começa a adaptar o que é válido e não é válido, né? E lembrando que muita coisa a gente estuda, a gente não lembra. A gente não vai decorar todos os livros que a gente já leu, né? Então, a gente não é máquina, né? Mas quando a gente pega uma observação aqui, uma observação ali, eu tive muita experiência de ir em palestras, em treinamentos que nos primeiros minutos já via, putz, não vai vir nada de super radical nessa palestra. E muita gente se frustra. Tipo assim, nossa, vou perder meu tempo. Não. Alguma história essa pessoa vai contar, algum insight, ou alguma validação que eu já sei que eu parei de usar, ela vai me lembrar e eu vou testar isso de novo. É sempre um aprendizado, né? E já que a gente tá falando sobre o comercial, tendências, vendas, tudo se atualiza, né? A gente viu aqui, né, que querendo ou não, o tempo faz com que a gente precise se atualizar sempre no mercado consumidor. Mas hoje, né, com a internet, com o digital, todo mundo tá vendendo ao mesmo tudo, né? Todo mundo tá vendendo. Todo mundo tem algo para vender. Seja uma roupa, um produto, um livro, uma mentoria, principalmente mentoria, né? A minha pergunta é, porque agora eu quero, assim, pegar para mim essa resposta, né? Você também que tá assistindo a gente já anota. Anota aí. Aproveita. Como você fazer de fato, não seria um pitch de vendas, mas uma venda que realmente chame a atenção, que realmente dê certo no meio de tanta gente também vendendo. Também tem muita gente boa vendendo, né? Então, querendo ou não, existe muita concorrência. Tem eu e o Bruno aqui, estamos vendendo. O que eu posso fazer na área de venda que me diferencie dele, que me faça vender mais, ou vender primeiro, pelo menos? Jéssica, eu acho que a gente pode simplificar isso daí, sabe? Porque no final das contas, a gente quer contratar, que nem eu mencionei antes, pessoas que a gente confia mais. Certo. Pessoas que me transmitem confiança. O que faz eu querer contratar a Jéssica e não o Bruno? Vamos supor que vocês estão no mesmo nicho, né? Sim. Eu vou ver quem eu vou confiar mais. Mas é difícil de entender, porque o Bruno me atendeu bem, você me atendeu bem, eu olho o escopo de vocês de trabalho, é semelhante. Você tem prova social, né, que são depoimentos de clientes, você também. Putz, e agora, né? O que faz eu querer contratar um ou outro? Aí a gente pode ir para um lado mais psicológico da venda. Tem o lado do consciente e do inconsciente, né? Conscientemente eu posso tomar essa decisão. Eu vou contratar a Jéssica, porque ela me perguntou isso. Eu gostei muito dessa pergunta, eu acho que ela tem total sentido com o momento que eu tô passando. E eu gostei do Bruno também, mas algo me diz, né? Eu mesmo tô raciocinando aqui que a Jéssica é o melhor caminho. Seria o caso de conexão. Conexão. Então, uma conexão, né? Já tive clientes que, eu orcei com tantas pessoas, mas eu me conectei contigo. Agora eu me pergunto, meu Deus, o que eu fiz de diferente, né? Porque a gente se pergunta às vezes, né? Aí entra o inconsciente. Agora... Porque talvez nem ela vai conseguir, ou nem ele vai conseguir te responder. Tá, você poderia perguntar, né? Fulano, beleza, vamos iniciar, mas olha só, por curiosidade, o que fez você escolher o meu trabalho em relação aos outros? Que é um benchmark pra mim, né? Uma pesquisa pra mim. Perfeito. Às vezes ele ia falar, acho que não sei, foi instinto. Fui com a tua cara. O santo bateu. Beleza, vamos explicar esse santo? Acho que é bem válido, né? Explicar o santo, né? O santo é o inconsciente. Algo na tua fala, algo na tua postura, algo na tua imagem. Algo na tua roupa, gente. Algo na tua autoridade, algo bateu com os meus valores, com a minha própria ética. Tom de voz, algum gesto, algo do meu inconsciente, explicando o inconsciente para as pessoas. Ele está sendo trabalhado o tempo todo. Sim. O tempo todo. A gente está percebendo as coisas ao nosso redor do tempo todo. Só que conscientemente, às vezes, a gente não está pensando sobre elas. Então, pode ter certeza, às vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa fala uma frase, ela fala num tom de voz que super conecta com o valor nosso e o nosso consciente capta isso e guarda. E depois que a gente sai desse ambiente, conversa com alguém e fala, tá, e o Bruno lá? Pô, amei o Bruno. Bruno é demais, gostei muito dele. Mas por quê? Não sei explicar, o santo bateu. Não foi o santo, foi o inconsciente daquela frase. E às vezes são detalhes, né, Paulo? Como você falou, pô, a voz sai do peito, é a tua postura,
né? Exatamente. Inclusive, você falou ali antes em relação a spin, né? Uhum. A questão também de eterno aprendiz, se tu fosse dar dicas de alguns livros que você sugere para um vendedor ou para um gestor Uhum. comercial para estar lendo, para estar adquirindo esse conhecimento, quais são? Nossa, tem tantos livros assim, mas eu vou mencionar aqueles que eu pessoalmente gosto mais, mas não desmerecendo qualquer outro. Eu acho que tudo que é de conhecimento de livro é válido se a gente coloca algo dentro dele em prática, né? Acho que super válido. Um deles é um que eu aconselho muito ler, porque ele entra exatamente nesse ponto que a gente estava mencionando, a psicologia das vendas, a parte mais psicológica, que é o negocie como se sua vida dependesse disso. Tu conhece o livro, né? Eu acho Da que gente da FBI, né? O Chris Voss. Chris Voss, ele é um ex-agente de FBI que negociava com sequestradores, com terroristas, em situações de vida ou morte, né? E super reconhecido mundialmente por fazer isso, porém, ele ensina a técnica que ele usava para conseguir ganhar essa negociação. E era uma negociação de alto risco, né? Então, ele sempre conta uma história nesse livro de algum acontecimento, alguma negociação, e depois ele explica a técnica no mundo dos negócios que você pode aplicar. Então isso é muito legal e é um livro bom de ler. Tipo, é um livro que não é maçante, não é super Tu técnico. entra na história, né? Tipo, se tu fica imaginando ele de um Tu lado. tem esse livro, né? Tenho. Vou levar embora hoje. Pode pegar. Ó, É excelente, sabia porque não. ele vai numa parte muito mais psicológica. Sim. Então é um livro que eu gosto. Eu gosto, quando eu vou pensar em técnicas novas, principalmente de humanizadas, eu vou muito mais no lado psicológico do que no lado muito tecnológico. Não quer dizer que tá errado, mas é mais assim, eu vejo que para eu me conectar mais e fazer a pessoa mais confiar em mim, eu tenho que ir lá no lado mais psicológico. Voltando rapidinho, porque você me perguntou, Jéssica, eu acho que é mais de você fazer técnicas de gatilhos mentais, de espelhamento, espelhamento técnica que Nossa, isso é funciona importante. demais. Muito importante. Funciona demais, por quê? Porque a pessoa não percebe o teu gesto de espelhamento, o teu tom de voz igual o dela, ela não percebe conscientemente, mas no inconsciente ela percebe. Isso eu já peguei um pouco, porque, né, como eu falo de comportamento, né, a gente fala de treinamento, não adianta não é só imagem, né? Às vezes a pessoa se veste bem, mas tem um péssimo comportamento, então tudo vai por água abaixo. Exatamente. Já tá marcado por isso, né? Mas a parte do espelhamento, pra mim, é uma das coisas que eu uso que funciona muito quando é presencial. Perfeito. Agora, quando é online, por isso que eu falo, né, que o online ele é mais difícil, porque você não tem tanto contato, você não tem um tato da pessoa ali, né? Perfeito. Então, tem técnicas que eu posso estar usando, as pessoas que estão Sim. assistindo possam estar usando online, na câmera, num call, vou fazer um call, aqui já vou aproveitar, vou fazer um call com a pessoa, ok, qual técnica que, assim, é uma técnica, até de um modo geral mesmo, que funciona para vários nichos. Funciona demais. Eu sei que não é a mesma forma do presencial. Eu sei que presencial é melhor, né? Sim. De mão, olho no olho. Sim. Tem uma coisa de tato, de cheiro do ambiente, de tudo. Bom, tu é mais especialista do que eu nisso, então todo mundo sabe disso. Agora, no online, tu pode fazer o espelhamento, porém mais em tom de voz e de frase, de palavra. Geralmente, quando você fala alguma coisa, você fala na tua perspectiva. Então, você vai Certo. falar assim, o que você quer, qual que é o problema que você quer resolver, ou algo nesse sentido. E a pessoa, ela não usa a mesma palavra problema, ela fala a palavra desafio. Tu começa a usar a palavra desafio também. Espelhar as palavras. As palavras. Então, Uau. ela às vezes fala assim, olha, ela repetiu, a potencial cliente, o cliente, ela repetiu. O que me preocupa, Jéssica, é que eu acho que eu estou perdendo oportunidades no mercado. Vamos supor que essa é a frase. E ela falou isso mais de uma vez. Tu já anota isso na hora e fala assim, ó, fulano, olha só, você reforçou para mim que você está sentindo que você está perdendo oportunidades no mercado. Então, por conta disso, tem esse caminho aqui, tal, e depois você vai mencionar a mesma frase de novo. E isso aqui também vai resolver de você parar de perder oportunidades no mercado, porque eu vejo que isso te frustra. Então, nesse livro que eu indiquei, tem muito disso. Uau, bacana, Que é a parte da porque rotulação. é aquilo que a pessoa falou, né? É Ela o que eu tava falando aqui nos bastidores antes, né? Usar próprias armas da pessoa para conectar com ela, né? Para convencer. Paulo faz, assim, trazer vários flashbacks, assim, realmente desse atendimento. Igual você fala do posicionamento, né? Sim, Só que eu sou teu cliente, né? Sou teu cliente. é meu cliente mesmo. E a minha dor, às vezes você pega num atendimento que eu me visto mal. Eu quero me vestir bem. Então essa é a palavra que tu não vai falar sobre posicionamento, vai falar em se vestir bem. Certo, Mas sim, me bacana, muito show. Legal, né? Nossa, Sei. e conecta muito, e principalmente pela velocidade, dá pra fazer experimento de velocidade da pessoa. Às vezes, vamos lá, bem prático, assim, a pessoa fala pelos cabelos, assim, sabe? Pelos cotovelos, aliás, né? A pessoa fala, e você não tem essa didática de falar rápido, e você nem quer ter. Boa. Só que você vê que a personalidade dela, ela é uma pessoa que, esse potencial cliente, né? Ela se comunica muito e tudo mais.
Então você sabe que o teu espelhamento não é que você vai falar tão rápido quanto ela, mas você talvez pode acelerar um pouco Para acompanhar. para acompanhar, para ela sentir também que vocês são semelhantes, né, no sentido do inconsciente. E o tom de voz também vai ser de acordo, personalizado de acordo com cada pessoa. Em grande resumo, voltando rapidinho à inteligência artificial, o pessoal fala, a gente vai ser substituído por robô. Eu vou falar, bom, se o teu atendimento hoje parece um robô, tu vai ser substituído por um robô, porque você atende o Bruno de um jeito e a Jéssica do mesmo jeito. E o fulano, o Clebinho lá do mesmo jeito, o João do mesmo jeito. Então, eu preciso de você mesmo, se você vai atender todo mundo igual, com o mesmo tom de voz, com as mesmas perguntas. Talvez não, daqui a pouco eu posso realmente usar uma área mais tecnológica nisso. Sim. Agora, o atendimento personalizado, humanizado, que seja, aí sim ele é único para cada cliente que a gente atende. Se o teu cliente hoje sente que o que você fez por ele numa primeira reunião foi diferente, foi especial, parece que ela me entregou até mais do que eu esperava, Certo. é isso que vai fazer ele te contratar em relação a qualquer outro. Quando você faz a consultoria de marketing, você analisa os dados dessa empresa, os desafios que ela está passando, ela já passou, o que é a prioridade para ela que ela quer resolver primeiro, quais são as experiências passadas que ele não quer repetir mais com outras empresas que trabalham com marketing, e você pontua isso com espelhamento durante toda a tua consultoria. No final das contas, conscientemente ela pode falar, pô, Bruno, o cara é pica, né? Vou contratar ele. Nossa, fez tanta pergunta boa, nossa, fez total sentido. Então, conscientemente, ele já vai contratar. Sim. Ou no inconsciente, ele vai contratar, porque ele já tá decidido. E às vezes tem perguntas que tu faz pra pessoa que nem ela fica até surpresa em responder, que ela nunca foi Nunca parou pra questionada. pensar sobre aquilo, né? E é a melhor coisa. Eu amo quando a pessoa pensa assim, nossa, nem sei. Não sei nem responder. Nem sei responder. Mas olha só, que bom que você me perguntou, porque eu vou correr atrás disso. Exato. Então isso é bom, porque o que acontece? Falando em venda B2B, né? Tem muita empresa que os sócios não se comunicam. Não se comunicam em relação a números, indicadores, decisões macros. Boa. Eles só seguem o fluxo. É natural. Muita gente é assim, né? Não estou dizendo que todo mundo, estou dizendo que muito empresário é assim. Quando chega um consultor, uma consultora e conversa e faz perguntas válidas que eles não têm na rotina questionar, eles já enxergam primeiro um profissionalismo da tua parte muito grande, uma autoridade, porque você está fazendo perguntas relevantes no meu mercado, e também uma curiosidade que geralmente as pessoas não têm. Que geralmente tem muita empresa que simplesmente quer explicar o que elas fazem, né? Sim. Eu vendo isso, vendo esse produto, papapá, e vomita informação. Então, a escutativa, a empatia, tudo é trabalhado exatamente nesses momentos aí. Uau, não, eu tô amando essa mesa hoje, porque pra mim, né, que trabalho com vendas também no online aqui, já peguei uns insights, né, que a nossa ideia também é sempre trazer esses insights para as pessoas de uma forma bem geral, seja qual for o nicho, seja qual for a área dela, para que ela possa aprender e aplicar, né? Já quero aplicar esse espelhamento de palavras. Eu já tinha ouvido falar de tom de voz, porque eu falo sobre tom de voz Claro. e comportamento, até os rapport de roupa, de cor, essas coisas assim que a gente trabalha, né, dentro da área da imagem. Mas a palavra para mim foi mais um acréscimo, para mim já tem sido E também enriquecedor. dá pra fazer o espelhamento aproveitando, né? Vamos supor que tem negociação que são mais complexas, a gente vai ter várias reuniões. E naturalmente, eu vejo que o dress code do ambiente que eu estou indo nessas reuniões é de uma certa maneira, porque eu estudei que é de uma certa maneira. Exato. Então, eu já me preparei para reuniões de consultorias minhas, que eu via que o ambiente, eu estudei o ambiente. Sim, e isso é importante. Isso eu sempre falo para qualquer cliente, seja qual for o network que vai fazer o evento, quem vai encontrar, o tipo de cliente que vai encontrar. Uma coisa, você vou dar um exemplo, né? A pessoa que faz tráfego pago. Aí eu encontro a pessoa que tem uma academia, é uma forma de se vestir. Isso Mas eu acontece. encontro agora um médico, encontro um advogado, encontro um homem, encontro uma mulher. Então, são pessoas diferentes, são comunicações diferentes. Para você vender o seu peixe, né? Por isso que eu falo que imagem vende. Você precisa se conectar com aquela pessoa específica. Por mais que tenha o seu estilo, eu gosto de me vestir assim. Tudo bem, você pode se vestir como você quiser. Agora, para você ter um bom resultado, você precisa desse rapport visual, você precisa dessa conexão. Porque antes de você falar, a pessoa já vai abrir a câmera, ou a pessoa vai te encontrar numa reunião, e ela vai ter uma percepção. Nossa, e ali, perfeito. pega ou não pega já, né? Ou vai ser mais maçante ter que convencer o médico, por exemplo, que você é uma boa pessoa para contratar, porque você está de qualquer jeito. Você me lembrou que eu estava até em uma outra cidade na semana passada, e um dos temas que quem me contratou queria debater com a sua equipe ali, que eu fui lá fazer uma imersão, era sobre aparência e voz. E era bem delicado para mim, porque assim, eu falo sobre aparência e tudo mais, mas não exatamente de dress code ou algo mais tão direcionado para a imagem, mas
principalmente com estratégia comercial, que é o que você fala. Então, para eles, como também tinha público, equipe de mulheres, homens, e eles têm um jeito de se vestir que eles acreditam que é o ideal, só que era difícil, é uma cidade quente, é uma cidade que as pessoas... Nossa, cidades quentes. eu tava em Recife, então era complicado, porque era meio delicado falar de um homem para uma mulher sobre dress code, né? Então, trabalhava com RH, que também era uma mulher, para poder comunicar. Foi recente, foi na semana passada. Aí depende de quando vai ao ar, né? O podcast, né? Mas o que foi minha visão? Mais por cima, assim, eu falei, olha, eu não gosto de entrar numa negociação que eu estou com pontos a menos. Exatamente. Eu não quero entrar com o grande desafio da empresa desfavorável já, desfavorável, né? Sentindo. Exato. Eu quero entrar com pontos a mais. Então, por isso que o estudo prévio é muito importante. Afiado como uma taxinha, né? Dizia num livro. Como é que era o livro? Da taxinha, eu não lembro. O Segredo dos Lobos. O Segredo do Lobo, o Segredo do Lobo, do Jordan Belfort, é verdade, verdade. Outro livro bom, né? Voltando para a parte de livros, O Segredo do Lobo, o livro do Alcançando a Excelência em Vendas, que é o livro do Spin Selling. Muito bom também. O que significa a sigla aí pro pessoal que tá nos ouvindo aí? Falar assim antes de Spin, é uma sigla, né, Paulo? É uma sigla, O Spin Selling é uma estratégia de negociação que ela é baseada na estratégia da linha reta. O que é a linha reta? A linha reta, a gente imagina uma linha vertical, né? Que a gente inicia uma abordagem, uma sondagem, uma identificação de problema, uma sumarização, enfim, daí cada um define o que quer, as etapas que quer, né? E o Spin é uma estratégia que tem um livro que ensina, que ele coloca a linha reta na letra S, P, I e N. S de situação, então você vai fazer perguntas para o cliente para entender a situação que essa empresa ou esse cliente está, né? Tudo que tem a ver com sondagem. Agora, o que é importante observar no S de situação? Sim, é para você entender, mas também é a hora que você também já está se vendendo. Porque quando você faz pergunta inteligente conecta. Pergunta inteligente faz a pessoa entender que você é autoridade. Daqui a pouco eu dou um exemplo de uma pergunta inteligente. Então, esse é o S do Spin, né? O P é que a gente quer identificar problemas. Que problema o cliente quer resolver? Quais são os desafios dessa empresa? Quais são os desafios dessa pessoa? O que preocupa ela? Então, eu vou fazer perguntas que façam ela falar sobre os problemas que ela tem. Beleza, então esse é o P. A gente vai para o I de implicação, que são perguntas de implicação. Essa etapa aqui geralmente é mais desafiadora para as pessoas. Porque eu vou fazer perguntas que vão talvez te incomodar. Botar o dedo na ferida. Vou aumentar a dor, né, Paulo? Eu vou aumentar a dor, perfeito. Porque quando a gente fala de problema, a gente identifica uma dor. O que te incomoda? É isso aqui me dói. Beleza. Aí eu vou fazer perguntas desafiadoras. Então eu vou te perguntar, mas por que você ainda não resolveu esse problema? Ou em quanto tempo você quer ter isso resolvido? O que vai acontecer caso você não resolva esse problema? Os pontos negativos. Nossa, então são perguntas que faz a pessoa refletir um pouco mais e colocar mais urgência em contratar ou comprar. Então seria perigoso aquele momento a pessoa levar para uma ofensa, por exemplo, dependendo daquilo. Se for bem feita, eu já tive, né, experiências que era desafiador para o vendedor a fazer a implicação, porque fazia de uma maneira muito invasiva. Sim. Só que o caminho é que quanto melhor o rapport é criado, né, essa conexão explicando o rapport, que a gente cria lá no início, as perguntas da sondagem são bem feitas, naturalmente quando você faz uma pergunta mais desafiadora, o cliente ele se sente à vontade de responder. Se você não criou essa conexão né? e fazer a pergunta da implicação, ela pode parecer um pouco ríspida. Sim. É meio invasiva mesmo. Aí, por isso que eu digo que essa etapa é desafiadora, né? Sim. Então a gente faz essas perguntas da implicação, para depois a gente finalizar com a etapa do N, né? Que é de necessidade de solução. Eu vou perguntar para o cliente o quanto que a minha solução cabe dentro, se ele vê que cabe dentro dos problemas que ele quer resolver, de acordo com a sua necessidade. Agora, o Spin, ele é um livro dos anos 90. Muita gente, e eu me incluo nisso, já direciona que a etapa do N é mais favorável você já apresentar o que você tem de acordo com a necessidade do cliente do que ficar insistindo em mais perguntas. Certo, também é muita pergunta, dependendo do negócio, né? Então, eu geralmente personalizo um script de Spin Selling que quando chega no N, é a hora de eu mostrar o que eu tenho para oferecer, só que eu vou interligar os pontos, né? Tudo que ele me passou de informação. De acordo com a necessidade. Vai resumir e apresentar o que resolve tudo aquilo. Tô gostando muito desse episódio, né? Desse programa. Falar de venda, ainda mais contigo, né, Paulo? Especialista na área. O papo tá muito bom. E outra, né? Às vezes o pessoal pensa assim, poxa, assunto de venda, eu nem sou vendedor, mas todo mundo é vendedor, né, Paulo? Todo mundo vende. Tá vendendo uma ideia, tá vendendo uma imagem. Na verdade, assim, né? As pessoas estão vendendo ou deixando de vender.
É o que eu Exatamente. falo. Ou você tá vendendo algo, e quando a gente fala em venda, não é venda de um produto em si, de um serviço. Uhum. Às vezes é a venda de um relacionamento mesmo, de amizade, ou seja Uma amoroso, entrevista. seja qual for, uma mensagem tem que entregar pra uma pessoa, alguma coisa que, né, deixar o seu legado no mundo, que a gente fala hoje, né, cada um tem sua narrativa. Todo mundo tem algo pra entregar pra alguém, né, assim, ou pra Exato. acrescentar. Às vezes a pessoa quer ser ouvida, eu digo, tem uns palestrinhas, né, tem sempre uns palestrinhas Palestrinha que mais que fala que escuta. que mais falam e não escutam e não sabem de fato, né, no caso, se vender, né, precisa ter um cuidado. E para alguns é fácil, A para gente outros é tá vendendo o treinável. tempo todo. Eu até postei hoje no LinkedIn, eu escutei uma frase, eu li uma frase, aliás, de um ator chamado Philip Seymour Hoffman. É um ator grande de Hollywood, ele já faleceu, infelizmente. Ganhou Oscar e tudo mais, um ator que eu gosto muito. E ele colocou, eu vi uma mini história que ele contou, que ele topava todo tipo de papel ou de teste de audição como ator, e ele explicou por que que ele topava. Por mais que ele sabia que ele não queria aquele papel e ele não ia aceitar, ou que o papel não, eles não iam escolher ele, mas igual ele ia nesses testes, né? E ele falou que por 2 pontos específicos. Um, porque era a hora dele praticar a sua arte, então naturalmente ele estava treinando, né? Então, Sim. em qualquer teste que ele ia, ele estava realmente fazendo um teste de algum papel e ele estava treinando para praticar a sua arte. Então, eu achei isso bonito, além de tudo. E 2, porque sempre tem alguém observando. Sempre tem alguém que vai acreditar nessa tua atuação, né? Nesse teu teste ou no que você fez. Aí eu depois coloquei uma visão minha mais empresarial, mais de vendas, né? Que tem diversos momentos na nossa vida que a gente sabe que não vai vender, mas ainda é válido a gente dar o nosso melhor, a gente realmente performar, Sim. porque a gente tá treinando, a gente tá afiando o nosso machado, porque depois se eu escutar, ouvir o que eu falei, eu vou ver, aqui eu fui bem, aqui não fui bem, tudo mais. Então é uma Exatamente. prática, né? E 2, pode ter pessoas observando que uma pode não contratar, mas a outra pode. Isso é Ou ela incrível. pode indicar para outra. Ser blanco. Então, no final das contas, a gente tá vendendo o tempo todo. Verdade. Porque a pessoa tá vendo o quanto você se entrega. A gente vê se a pessoa é um bom profissional, se numa oportunidade que ela vê que ela não vai ganhar nada, ela tá dando o seu mínimo. A gente consegue realmente falar, não, essa pessoa, quando não importa para ela, ela tá ali só de qualquer jeito. Exato. Agora, quando você pega uma pessoa que tá dando o seu melhor o tempo todo, A pessoa sente, Exatamente. né, Paula? a gente sente. Até porque nem sempre a venda é imediata, né? A gente sabe Sim. que existem as vendas que vêm a médio e longo prazo, né? E eu falo isso pelas redes sociais, né? Às vezes a gente vai lá, às vezes faz um vídeo, faz um conteúdo, porque tem que estar ali presente, né? A gente precisa estar ali se posicionando e pensa, não, isso não vai dar nada. Vou dar um exemplo. Um dia eu falei sobre as mulheres, principalmente, né, não terem dias de mendiga. Mas o que é isso? É uma venda? Isso não é uma venda, isso é se cuide. E uma mulher lá de Orlando, Jéssica, aquilo que tu falou mexeu tanto comigo, porque eu tava igual uma mendiga em só. casa. Eu pensei, uau, esse aqui eu vou patrocinar, porque já vendeu num stores. Isso já aconteceu É. muito comigo também. E às vezes a gente É. pensa que fazer uma alta performance, né? A imagem vende, você tá deixando de vender porque você não se arruma. Isso vai vender, às vezes não é isso que vende. É algo que é diferente, né? Direcionando Não, que não precisa. pro marketing, né? Bem nessa linha também. Eu coloco vídeos rápidos ali sobre atendimento humanizado no meu Instagram, né? E naturalmente tem vídeos que engajam e tem vídeos que não engajam. Sim. E alguns eu olho assim, eu penso, não entendi por que não Porque engajou. estava tão bom esse conteúdo. Eu gostei tanto desse aqui, né? Fiz toda a minha atuação aqui, que às vezes eu faço umas atuações ali, né? Mas não engajou, beleza. Às vezes dá vontade de apagar. Às vezes é tipo assim, isso aqui não agregou nada, ninguém viu, depois eu posto de novo. Mas não apaguei. Ok. Passado um tempo, né, postando outras coisas, as pessoas me chamam no direct. Como devem te chamar no Sim. direct, devem te chamar no direct também, né? E eu gosto de depois de perguntar por onde ela me conheceu, né, e tudo mais. Sim, importante. E aí a pessoa me falou exatamente daquele vídeo que menos teve engajamento. Ela era uma das que assistiu. E ela falou, nossa, esse vídeo mexeu comigo. E eu fiquei muito orgulhoso porque eu gostava muito daquele vídeo específico, né? Mas eu sentia uma peninha, assim, de, pouca gente viu, né? Depois eu vejo se eu patrocino ou não, né? Mas o que mexeu com ela para ela tomar a atitude de me chamar no direct foi aquele vídeo. Então, por isso que a consistência de conteúdo no marketing ela é tão importante. Às vezes a gente, em números rápidos, a gente não vê que o retorno vem, né? Mas É que a gente, Só que tá Mas tá lá. falando, né, com as pessoas, né? a gente é muito focado em números, querendo ou não, o Instagram, né? Tem muitos seguidores, tem muito views, mas nem sempre é isso que vende. Às vezes não é a quantidade, né? Às vezes é a qualidade e o ponto certo, a conexão certa, ou até a pessoa mesmo, né? A conta certa tá engajada com aquilo, né? Uhum. Eu me pego muito assim, cuidando, porque dá vontade, né? Ai, nossa, esse aqui não deu certo. Uhum. Esse aqui não ficou bom. Mas no fim, aquele
que encontrou um cliente para mim. E o mais importante é encontrar o cliente, não é encontrar uma multidão. E sem contar que quando a gente entra num perfil, a gente não vê só o vídeo que nos trouxe até o perfil, a gente aproveita e vê outros, né? Claro. E às vezes eu rodo lá, por isso que a consistência de conteúdo é importante, porque eu vi um vídeo que chegou no meu orgânico de vocês, de qualquer um aqui, beleza. Aí eu fui lá pro teu perfil, mas se no teu perfil você não tem conteúdos relevantes, eu vou só pensar, não, legal, mas não vai me dar vontade de te chamar, não vou te seguir, porque foi só um vídeo lá que você disparou e que eu gostei, né? Agora, veio por tráfego pago, o orgânico, esse vídeo que me chamou a atenção, que vai até o teu perfil, e você tem vários outros vídeos no mesmo nível, ou interessantes de conteúdo, eu vou te seguir e vou te chamar no futuro ou agora, né? Então tudo é oportunidade. Boa. Muito Paulo, muito legal. E... Não dá vontade de parar, né? Porque dá vontade de sugar mais dele. Mas aí, assim, ó, se fosse dar um conselho para quem vai nos ouvir, para ajudar a melhorar as vendas nas suas empresas, Acho que duas dicas, umas duas dicas. Uma só é pouca. Vamos dar 3, então? Então vamos dar 3. Hoje estamos generosos. Não, estamos generosos, né? A gente sempre entrega mais e o resultado vem. Isso é excelência, viu? Já é um atendimento de excelência, além. O cliente espera 1 ou 2, a gente entrega 3, ó, atualizado. Pronto, já tem, a dica tá aqui. Boa, isso daí pode ser uma dica extra, né? Vamos lá, primeiro, autoridade. Quanto mais autoridade você tem, mais você vai vender. Isso é natural, eu sei que é meio óbvio, mas pratique a autoridade. Pratique a tua equipe de vendas, vê se eles estão transmitindo autoridade. As pessoas que trabalham com você com atendimento ao público, elas se comportam como profissionais? Elas têm um comportamento tanto visual, de áudio, de posicionamento, de técnica, de nicho. O que é de nicho? Eu entendo do mercado que eu trabalho. Quanto mais eu entendo do mercado, do que está acontecendo, mais profissional eu sou. Então, acredito que quem está escutando ou assistindo, corre atrás de treinar o teu time para ter essa autoridade, que naturalmente a gente vende mais. Segundo, diferenciais. Eu acho que toda empresa tem que explorar o que tem de diferente para oferecer. E não que você vai inventar a roda, mas o teu discurso tem que ter uma estratégia. Você não pode acreditar que o cliente vai realmente acreditar que você é bom em tudo, que você é melhor em tudo, né? Exato. Eu vejo muita gente que me passa, assim, até eu acabo conhecendo pessoalmente. Tá, o que você tem de diferencial, cara? Por que eu devo contratar o teu serviço? Porque eu faço um atendimento muito bom. Aí eu já penso, mas isso é o mínimo que eu espero. Exatamente. É um básico, né? Eu até me surpreendo quando esse é um elogio. Sim. E isso até me deixa, às vezes, assim, pensando, uau, se o meu atendimento, as pessoas me indicam muito por isso. Mas eu penso, gente, isso é tão normal pra mim, isso é tão básico. Mas é que também tem muita gente que teve mais experiência, então só de você entregar esse básico parece ser diferencial. Boa. Mas eu não gosto de ser refém dos ruins. No sentido assim de tipo, porque a galera fede, eu sou menos fedido, então o pessoal vai comigo, né? Não, acho que isso é meio incoerente, né? Eu gosto de me inspirar nos melhores. Exato. Então, naturalmente, eu quero chegar num patamar de nível assim, né? Então, quando uma empresa, ela entende que o seu diferencial, o ponto forte, é uma questão específica e treina a sua equipe para focar nisso que você tem de personalizado, o cliente já enxerga isso também, que esse é o diferencial que faz eu contratar a tua empresa em relação aos concorrentes. Então, o diferencial. E o terceiro é a conexão. Estuda a conexão no sentido de como é que eu posso me conectar mais com os meus clientes, o que eu posso perguntar para construir mais rapport, técnicas de rapport, gatilhos mentais. Sim. Treina o time para fazer abordagens mais humanizadas, que construam essa conexão, porque no final das contas tem muito consumidor como um todo, cliente como um todo, que só continua comprando com você ou contratando o teu trabalho porque realmente é muito conectado com alguém dentro da tua empresa. Gosta, já está familiarizado, então você tem que encontrar mais pessoas assim. Então, quando você trabalha com autoridade, diferencial, conexão, provavelmente você já vai ter resultados muito melhores quando você domina esses 3 pontos aí. Uau, agora eu fico pensando, né? O que o Paulo não faz numa empresa, né? Com certeza transforma. Eu tô muito feliz de me ter chame aí essa pra mesa conversar, Pô, a gente conversa. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Paolo.osório. Meu nome é um pouco diferente, né? Então não tem tantos Paolos lá, por mais que se só colocar Paolo talvez não apareça, mas Paolo.osório me encontra, lá tem todos os meus links, tudo mais. Podem me chamar no direct para dúvidas no sentido, Paolo, trabalho com uma empresa assim, meu atendimento é assado, o que você faria no meu lugar? É o que eu mais gosto de responder. É bom, né? É bom As demais. dicas assim. E eu me coloco no lugar da pessoa, assim, se eu fosse vendedor naquela empresa, o que eu ia fazer para vender? E é uma coisa que eu tenho um desejo pessoal, às vezes, de testar mais coisas. Mercados, assim, que eu vejo assim, tá, e se eu estivesse nessa operação, o que eu faria, né? Então, Instagram é o meio principal, também. LinkedIn eu tô lá também, sempre coloco conteúdos semanais. Nesses dois, você... Só mandar um direct. Só mandar um direct e a gente conversa. Show de bola. Vocês me encontram no @JessicaBrum.
né, para quem quer melhorar de fato as suas vendas através da imagem também, que é uma ferramenta tão poderosa quanto voz, comportamento, né? Mas isso não vai impedir você, né? Não pode impedir você de buscar conhecimento, por favor. Não seja uma casca, não seja uma aparência, né? Busque o conhecimento. E aí você mostra o seu conhecimento através do visual. Por isso, estrategista visual. E Bruno, como te encontra? Você vai me encontrar no @BrunoBrit. Lá você pode entrar em contato comigo para poder te ajudar a aumentar o volume de clientes através do marketing digital, vender mais através de soluções digitais. E agora falando aqui do nosso canal, né, @RedTalks. Esse é o nosso segundo episódio, foi muito enriquecedor. Merece mais um episódio. Parte pra 2? falar mais, Parte merece 2. uma parte 2. Chamem. E também tem Estarei aqui. no Spotify, né? Também pode estar ouvindo enquanto você dirige, enquanto lava a louça. Busque conhecimento, gente. Conhecimento, ele é, de fato, libertador. E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Paulo, pela Obrigado. presença. E vamos para mais, né? Só me chamar, tamo junto. Valeu. Então, Valeu. até o próximo episódio.